Olá, vestibulando da ESPM. Nós estamos aqui, eu sou o professor Charles, vou comentar um pouco da prova de língua portuguesa, no que tange as questões de análise de discurso. Esse ano essa parte da prova foi privilegiada. 70% da prova dizia respeito a questões de discurso, distribuídas mais ou menos assim. São 4 questões de interpretação de texto propriamente, leitura e entendimento de texto. Uma questão de sinonímia, uma parte de semântica. Uma questão tratava da modalidade discursiva, ou seja, os modos como a gente pode organizar o discurso. Uma única questão também sobre as vozes de discurso, tentando entender dentro de um texto as vozes que ali dentro dizem alguma coisa. Uma questão apenas de intertextualidade, geralmente há um pouco mais que isso nesta prova, uma única questão de intertexto. Uma questão de neologismo típica, 2 questões sobre a ambiguidade, a prova sempre versa sobre isso, a ambiguidade, nesse caso, privilegiada esse ano com 2 questões, a questão de sempre de arte sequencial ou de quadrinhos e 2 questões sobre figuras de linguagem. Vamos tentar detalhar algumas dessas questões, já que entendemos as respostas esperadas pela prova, elas eram bastante evidentes, vistas, por exemplo, na parte de interpretação de texto. Um pequeno texto inicial da revista Veja nos colocava diante da questão sobre o valor de arte. E se perguntava na primeira questão sobre a justiça do preço de um objeto de arte. E neste caso, o autor do texto procurou não responder à pergunta, mas ele procurou deixar algumas opiniões, são 3 opiniões dadas a respeito de quanto deve valer um objeto de arte, simplesmente para introduzir um assunto em que ele anunciava uma obra de arte que seria vendida a um preço astronômico. Muito bem, então a primeira questão e a segunda questão simplesmente sobre interpretação de texto. A questão, entretanto, número 3, já envolvia sinonímia. Pedia-se o significado da palavra regiamente. O vocábulo regiamente foi utilizado dentro do texto no sentido de mostrar rigor, de mostrar justiça, de mostrar rigidez, de correção. E havia uma alternativa que dizia que esta palavra podia ser usada no texto no sentido de paulatino. Paulatino, aos poucos, não era o caso certo de ser sinônimo, então, de regiamente. Depois que partimos dessas 2 para essa questão, então, terceira de sinonímia, tínhamos um outro texto que dizia a respeito às questões de 4 até a número 9, levando em conta interpretação e outros assuntos. De 4 a 9, as pessoas ainda não foram terminadas, diz o autor Rubem Alves. Bom, na primeira questão sobre esse texto, que é a número 4, falava-se sobre a diferença que há entre o sábio e o cientista. E, neste caso, o texto apontava para as vantagens prazerosas de se ter sabedoria em relação a se ter a ciência. A ciência mais rígida, mais dura, em relação aos favores que o saber, mesmo que não seja o científico, podia oferecer. A resposta seria B para a questão número 4. A questão número 5, essa sim é uma questão interessantíssima sobre modalidade discursiva. Falava-se sobre aforismo, ou seja, uma máxima, e aí dava-se 4 alternativas em que apareciam aforismos, e em uma delas não havia esse aforismo, ou seja, uma máxima popular. Neste caso, respondemos questão D, onde se diz: Roland Barthes, já velho, confessou que abandonaram os saberes faláveis. Isso não é um aforismo, não é uma frase feita de conhecimento de todos, é uma frase do próprio autor, portanto não se constituía como aforismo. Depois, uma questão de entendimento de texto, a 6, que respondemos ser de casa, né? Pedia-se o porquê se citou o texto de João Guimarães Rosa no texto de Rubem Alves. Ora, ele citou simplesmente para exemplificar, certo, a ausência de ligação entre cultura formal e sabedoria, já que o texto citado diz respeito a Riobaldo,
personagem que tinha todo um saber de vida, mas não era um saber intelectualizado, um saber de leitura ou um saber científico. Era para exemplificar, então, a tese do texto. Questão número 7, falava-se de vozes que estão no texto, são vozes discursivas. Nessa questão 7, a palavra silêncio, ela era mostrada sob a voz do cientista e sob a voz do sábio, dando dois sentidos diferentes para esta palavra silêncio. O silêncio para o sábio é sábio, o silêncio para o cientista é sintoma de ignorância. Então, essas duas visões, duas vozes que falam dentro do texto foram exploradas.